Boa noite a todos. Mais uma vez, um reencontro nos traz a oportunidade de conversarmos sobre a doutrina dos Espíritos, sobre a visão que os Espíritos nos trouxeram, sobre os assuntos já citados pelo nosso companheiro César, lei de liberdade, fatalidade, a motivação das ações dos homens. Mas antes de nós falarmos sobre o tema, nós vamos falar um pouco sobre Arthur Conan Doyle. Nascido em 22 de maio de 1859 e desencarnado em 7 de julho de 1930, Arthur Conan Doyle formou-se médico em 1881 e doutor em medicina em 1885. Tornou-se um escritor sobejamente conhecido pelos seus famosos romances policiais, publicando em 1891 As Aventuras de Sherlock Holmes. Convencido do fenômeno da manifestação dos espíritos, aderiu à causa do espiritismo. Fez pesquisas por conta própria com os maiores médiuns da Europa. Não se limitou a ver e ouvir. Viajou fazendo conferências de propaganda na Europa, África, América, entre outras regiões do mundo. Depois que terminou de escrever seus 6 volumes sobre a história da Primeira Guerra Mundial, consagrou todo o seu tempo à causa do Espiritismo, publicando, em 1918, a Nova Revelação. Em 1924, Minhas Memórias e Aventuras. Em 1926, a História do Espiritismo. E, em plano internacional, sua obra se inscreve logo depois de Allan Kardec. A esse nosso companheiro, a nossa gratidão por tudo que ele nos trouxe de conhecimento sobre a doutrina. E agora, nós vamos entrando no tema da noite, que é a fatalidade. Ela está inserida na Lei de Liberdade, onde Kardec estuda os vários assuntos sobre liberdade e nos conscientiza sobre o uso da liberdade, seus limites, responsabilidades e consequências. E o tema de hoje, fatalidade, conhecimento do futuro, resumo teórico das motivações das ações do homem, com eles nós vamos encerrar o capítulo liberdade. Vamos então buscando compreender o significado dos termos que são envolvidos no assunto. Liberdade. Liberdade é lei divina, natural, que tem por objetivo o bem da criatura. A sua educação, a sua evolução, e ela é limitada e relativa, pois ela estabelece, mesmo trazendo uma liberdade total, ela estabelece direitos e deveres a todos nós. Então, nós somos livres, sim. Quando estamos pensando, nós somos livres. Agindo, já não somos mais tão livres, porque o nosso já estamos aí trabalhando, fazendo alguma coisa que pode ser para o bem ou para o mal. Temos a liberdade para tomar decisões e temos a liberdade de escolher. Então, a liberdade se apresenta no nosso dia a dia de várias formas, né? Liberdade para decidir, acreditar de acordo com a decisão, quando decidimos alguma coisa porque acreditamos naquilo que decidimos. Mas não podemos suspender o efeito das ações, das nossas ações. Então, ser livre é agir.
É agir de acordo com a escolha feita diante das várias opções oferecidas pela vida. A vida me oferece um leque de opções. Eu vou escolher o que eu vou fazer. E essa liberdade, então, leva a um novo fator moral, que é a responsabilidade. Se eu sou livre para agir, tenho que assumir a responsabilidade das minhas ações. Mas, para tanto, é necessário termos a capacidade de discernir. Quando eu fiz uma opção, aquilo realmente é o melhor? Aquilo realmente é o que eu devo fazer? Então, tomar uma decisão, fazer uma escolha, não significa agir ao acaso, desordenadamente. As nossas ações têm uma causa que não elimina o poder de determinação. Ninguém se conduz como autômato, ninguém é robô. Nas atividades desempenhadas por nós, concluímos que existe uma vontade própria. Fazemos, mas temos uma vontade própria atuando, agindo. Se eu queimar o meu dedo pegando uma panela quente, por que meu dedo queimou? Queimou porque eu peguei a panela sem proteção. Me queimei. Se o meu ritmo cardíaco acelera, tem uma causa, tem um motivo. Qual é essa causa? É porque eu corria para chegar aqui. Cheguei aqui cansada, esbaforida. Então, existe um motivo para esse ritmo cardíaco estar acelerado. Quando fico muito sonolenta, muitas vezes é porque comi demais, certo? Então, os acontecimentos do nosso dia a dia, à nossa volta, determinam uma causa. E essas causas podem estar próximas das nossas atitudes, dependem das escolhas que fizemos, e podem também estar localizadas nesta vida, mais anteriormente, mais lá atrás. E se não forem localizadas nesta vida, certamente essas causas vão existir em vidas passadas. Então, cada um de nós aqui nos encontramos no lugar certo, na família certa, na hora certa. E o contexto determinado pelo conjunto das nossas ações pode estar vindo de vidas anteriores, se não encontramos os motivos nesta vida. Então, nós vamos sempre levando em conta que esse contexto é marcado pela necessidade de cada um. Cada um de nós aqui temos uma necessidade de passar por uma experiência, por um aprendizado. Isso vai acontecer de acordo com as nossas ações. Então, nós temos um condicionamento interior. E, muitas vezes, encontramos restrições e limitações que nos conduzem à irreflexão, a hábitos, à inércia, a impulsos, à vaidade. E essas condições e restrições não anulam nem eliminam a responsabilidade dos nossos atos. Então, livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, sim. E com ele, como nós já falamos, temos aí uma nova realidade, que é a responsabilidade. A necessidade de enfrentar as consequências dos nossos atos. E nesse enfrentar as consequências dos nossos atos, que André Luiz chama de ação e reação, e ele nos explica que toda a ação movimentamos
E são essas ações que derivam causas anteriores. Ao pensar e agir, liberamos forças e ficamos sujeitos ao retorno delas. Nesta ou em outra vida, vamos provar do mel ou do fel que fizemos o outro beber. Então, aí entra a explicação de fatalidade. Fatalidade é a marca daquilo que é fatal. A força que predispõe irrevogavelmente os acontecimentos imprevisíveis, inevitáveis, marcados pelo fato. Isto é a fatalidade. Mas nós aprendemos também, dentro da doutrina, que esses acontecimentos decorrem de escolhas do espírito antes de reencarnar. É a manifestação do seu livre-arbítrio. Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que fatalidade existe, porque se nós já escolhemos, já temos aí um roteiro. Onde está a fatalidade? Certo? E quando ele diz que fatalidade é irrevogável, também a doutrina nos mostra, na questão 860, os espíritos respondem para Kardec sobre a questão de ser uma atitude, uma força irrevogável. Porque os espíritos dizem para Kardec que o homem pode, por sua vontade, seus atos, fazer que certos acontecimentos possam ser modificados. Então, escolhemos, sim, em função das nossas existências passadas, de erros passados, escolhemos um roteiro, um caminho para esta existência. Mas se o comportamento, as nossas atitudes nesta existência se transformarem em atos melhores, em atitudes cristãs, nós podemos mudar esse roteiro de vida. Então, nós podemos afirmar que há certos acontecimentos que podem ser pré-determinados em nossas vidas. Mas também é importante observar que muitos deles podemos modificar. E aí nós entramos no resumo da motivação das ações humanas. Então, nesse resumo, está trazendo para a gente a análise do capítulo num todo, e ele está resumindo para nós dessa forma. O homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele pratica não estão antecipadamente escritos. Ele pode fazer, ele traz predisposições de outras existências que ele pode praticar aquele ato. Mas não quer dizer que ele vai fazer. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, é um assassino que volta para uma nova existência, ele traz a predisposição para se tornar um assassino novamente. Mas, como ele pode modificar também o seu destino, a sua trajetória, ele se comportando bem, ele vai ter todo um auxílio da espiritualidade, abrandar os seus sentimentos, abrandar os seus impulsos e não se tornar um assassino. E aí ele vai ter toda uma ajuda do plano espiritual. Ele pode, como prova e expiação, escolher uma existência que vai ter os arrastamentos ao crime, mas é sempre livre para agir ou não. Vai sofrer as vicissitudes desta existência e todas as tendências, boas ou más, que lhe são inerentes. Ele vai nascer em um ambiente propício para fazer, por exemplo, a cometer um crime. Mas ele vai se autocontrolar se ele souber usar do controle. E é a isso que se reduz a fatalidade. Porque depende da vontade de ceder ou não
as tendências que trazemos quando reencarnamos. Existe, sim, o livre-arbítrio na escolha da prova. Escolhemos essa prova. Até este momento, somos livres para escolher. E depois, ceder ou resistir aos arrastamentos depende de cada um de nós. Quando nós, na casa espírita, vamos aprendendo o amor ao próximo, vamos aprendendo que sofrimento e dor, muitas vezes, tem em suas causas as nossas faltas de vidas passadas, nós vamos aprender a discernir, a pensar melhor. E o discernimento faz com que a nossa responsabilidade nos induza, nos condicione a pensar livremente. E o resultado do discernimento, da responsabilidade, nos traz aí o equilíbrio, certo? E assim nós vamos poder modificar, com a conduta dos nossos pensamentos, mudar também o nosso destino. Não é que está irrevogavelmente traçado, mas é levado em conta tudo de bom que nós fizermos em outra existência. E vamos ter, junto da vontade de acertar, da vontade de autocorreção, nós vamos ter ao nosso lado, sempre está colocado na questão, companheiros, familiares, amigos, até alguém, por exemplo, que nos traga para uma casa espírita para ouvirmos uma palestra e, através de uma palestra, nós refletirmos melhor sobre a nossa vida e, a partir daí, começarmos a mudar. Quanta gente não passa por essa experiência? Vai para uma casa espírita, ouve uma palestra, gosta, passa a ser um frequentador e, a partir daí, ele consegue modificar toda a sua vida. E a gente vê isso, contado assim pelas pessoas, pelas frequentadores da casa espírita, muitas vezes. Eu vim porque eu estava desanimado, desesperado, nada de bom me acontecia, e alguém trouxe, e a partir de então, ele mudou o seu rumo de vida, certo? E a questão de saber os detalhes, quando é que vai acontecer, por exemplo, quando é que as coisas vão acontecer na nossa vida? Ele coloca para a gente, nessa motivação, que saber os detalhes dos acontecimentos da vida da gente depende de circunstância que nós próprios, enquanto encarnados, estamos subordinados. Então, de repente, não é a vontade nós temos, nós queremos saber. Mas existem momentos da nossa vida que nós não podemos saber. Então, se para alguém, vamos imaginar, para um pai de família, vou lá, colocar lá em cima, um pai de família milionário, e que perde todos os seus bens. Para ele, isso é uma fatalidade. Essa família toda vai ter que baixar o nível de vida, vai ter que se remodelar num todo. Isso pode ser contado para ele, ou ele pode... É uma escolha que ele fez. Ele escolheu ter um nível melhor, conquistou esse nível melhor, mas também escolheu que um dia, até para servir de exemplo para seus filhos, seus familiares, ele iria perder tudo isso para recomeçar a batalha. E aí vai depender da vontade. Se ele tiver força e coragem para recomeçar a batalha, ele recomeça e reconquista seus bens. O Evangelho, a Bíblia fala sobre algumas situações sobre essa, como alguém que perde tudo e que depois reconquista tudo, certo? Mas, então, depende muito da circunstância que a própria pessoa oferece. O desespero, muitas vezes a pessoa, no perder todos os seus bens, ela parte para o suicídio, que é uma fatalidade, que é uma desgraça para a família, ao invés dele tentar se levantar, porque
A oportunidade é para a nossa evolução, para nós exemplificarmos. Se perdemos, vou ter força, coragem e recomeçar. Se não tive, me desesperei e parti para uma opção mais desastrosa, vai amargurar a família, vai amargurar todos. Então, muitas vezes, esses acontecimentos não podem ser assim, esses detalhes não podem chegar antes da hora para que ele tome providências antes, certo? Uma difamação, um assassinato, ele diz também que isso também nunca serão fatais. Isso vale para todas as partes envolvidas, mesmo aquelas que ocupam as posições de vítima. Então, não vai ser uma fatalidade, vai ser um acontecimento que já está determinado. Alguém atropela alguém? Não é que aquela pessoa teve a intenção de atropelar, e hoje nós estamos vendo as leis aí, as leis humanas, se ajustarem em relação a isto, né? Se é um atropelamento causado com intenção de matar, ou se foi um atropelamento que, infelizmente, aconteceu. Mesmo para a vítima, não é aí uma situação de fatalidade. Já estava preparado, já estava previsto que isso ia acontecer. E ele fala para a gente também, para a nossa reflexão, que ninguém pode renascer para ser alvo de difamação, para ser assassinado, porque isso exigiria que alguém nasceu para difamar ou matar. E na questão 851 nos diz assim, que a fatalidade só pode existir com relação às provas físicas. Alguém que tenha uma doença que não pode promover a sua sobrevivência. Ou então, em acidentes que não se podem determinar. Mas nós encontramos também no texto que fatalidade não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra, nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova ou expiação. Os efeitos dos atos, conforme ou contrário às leis divinas, podem ser imediatos ou ocorrer em futuro. Os efeitos dos atos, conforme ou contrário às leis divinas, podem ser corrigidos imediatamente ou em futuro mais ou menos distantes. Quando nós entendermos as leis de Deus, as leis de causa e efeito, de livre-arbítrio, nós vamos ter o conhecimento das diferentes condições físicas e sociais da humanidade. E só então nós vamos compreender melhor o que é fatalidade e o que é livre-arbítrio. Muito bem. E nós temos agora um tempo destinado a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta dentro do tema, fique à vontade. Enquanto cada um vai pensando na sua pergunta, Neuza, eu vou perguntar para você o seguinte. E naquelas grandes catástrofes, como as grandes enchentes, os terremotos, os tsunamis, haveria possibilidade de ser mudado isso através de um comportamento diferente das pessoas que vivem naqueles locais? Kardec coloca que a fatalidade só existe, fatal só a morte. Isso ele coloca muito claro para a gente, fatal só a morte. As demais situações vivenciadas por nós, pela humanidade,
são situações que, se até algum tempo atrás não tinham expectativa de mudança, agora nós sabemos que elas têm. Então, nós sabemos que existem várias pesquisas, vários estudos sobre essas condições climáticas. No Japão, por exemplo, a própria nação já se prepara para os diversos terremotos que existem naquele local. Então, o povo é preparado como se abrigar, como se socorrer, como se proteger em relação aos terremotos. Pode acontecer algum que não tenha tempo para nada disso? Pode. Esses são fatais. Alguns anos atrás, nós tivemos um tsunami, eu não me lembro o local, mas eu me lembro perfeitamente de uma situação seguinte. Esse tsunami havia sido previsto, eles avisaram na ilha para quem estava ali, era uma ilha do Haiti, né, me parece, e o povo estava em férias naquele local, e foi tentado levar um aviso que ia ocorrer esse tsunami, só que esse aviso não chegou. Então, o homem tem como prevenir? Sim. Mas, muitas vezes, por questões aí de resgates coletivos, não chega. Esse povo tem que estar ali presente e passar por essa experiência desastrosa. Os motivos? Só a Deus pertence a cada um daqueles que passaram. Então, dentro desses quadros trágicos de grandes incêndios, que a gente, no começo do ano, passou por uma tragédia, e que todos nós apontamos assim, como se fosse descuido. Pode ser descuido, sim. Ninguém exclui o lado negativo. Mas também, se não fosse para acontecer, as coisas seriam de menor... não seriam tão grandes, não teriam a proporção que tiveram. Pode, sim. Se alguém avisasse aquele grupo que estava lá naquela danceteria, cuidado, essa danceteria está arriscada a pegar fogo. Alguém iria deixar de passar uma noite feliz? Então, veja, são as nossas decisões também que envolvem os momentos fatais. Quantos aviões caem? Quantas vezes nós ouvimos pessoas que estão para embarcar naquele avião e que, por um motivo qualquer, atrasou no trânsito e não conseguiu chegar no avião? Ele não estava incluído naquele grupo. Ou, se ele estivesse incluído naquele grupo, ele agiu de uma determinada forma tão bem que ele foi amparado e protegido e ele não precisou passar por essa experiência. É isso que o tema está colocando para a gente. Para nós refletirmos um pouco sobre isso. Temos tempo ainda para pergunta? Boa noite. Eu gostaria de saber, um viciado em droga, ele nasce com a mãe, assim, vem da mãe, a mãe já é usuária de droga, o pai é usuário de droga, ele tem que estar ali naquele lar, com aquela mãe, com aquele pai, para passar por alguma provação, ou para tentar não ser usuário. Então, espera um pouquinho. Você disse assim, um viciado, ele já está viciado. Ele é usuário de droga. Ele nasce num lar onde toda a tendência o leve para ser um usuário de droga. Isso. Certo? Mas ele não é. Mas ele não é. Né? Mas talvez em outra encarnação ele tenha sido. Mas pode ser, certo? Pode ser que em uma outra
ele tenha usado drogas, ele tenha desviado essa mãe e esse pai que hoje trouxeram ele para dentro de casa. Qual o motivo dele estar chegando nesse lar? Reerguer este pai e esta mãe. Ele vai ter que trabalhar muito. Mas vamos tirar a parte, pode ser que ele não tenha sido usuário de drogas em outras vidas, mas mais esclarecido, ele abraçou esse casal e disse, não, o casal, eu vou ser filho para reerguê-los. Também. Entra também no aspecto fatalidade. Ok? Nós temos tempo ainda para mais uma pergunta. Eu vou fazer mais uma pergunta, então, Neuza. Falando ainda em conhecimento do futuro, podemos afirmar que, para conhecer o nosso futuro, basta olhar o nosso presente, aquilo que nós fazemos na atualidade? Sim, a literatura é rica em nos alertar sobre isso, né? Se nós queremos saber quem fomos ontem, olhe para você hoje. Quem você é? Como você se comporta? Quais são suas reações? Quais são seus pensamentos? E aí nós sabemos quem fomos ontem. E, se eu quero ser melhor amanhã, eu tenho que modificar esse contexto do hoje também. Senão eu vou estar trazendo, de novo, reencarnações sempre no mesmo patamar, né? O Kardec coloca, os espíritos colocam para Kardec que nós não regredimos, nós estacionamos. Muitas vezes estacionamos por causa disso, pela falta de autoconhecimento. Vamos nos mantendo sempre nas mesmas atitudes, nos mesmos pensamentos, fazendo as mesmas coisas. Boa noite, Neuza. Boa noite. Boa noite. Muitas vezes a gente fala de liberdade e de livre-arbítrio. E aí a gente analisa um indivíduo que nasce sem braços, sem pernas, sem audição, sem visão, né? E a gente sabe que a doutrina espírita nos explica que muitas vezes essas pessoas vêm nessas condições para não cometer o mesmo erro do passado, né? Então aí a gente observa que o livre-arbítrio, ele existe, mas ele é para te controlar, né? Você não tem toda a liberdade que você deseja. Exatamente. Né? Chega um momento em que você precisa ser parado para poder não cometer os erros do passado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, a questão do livre-arbítrio se resume mais ou menos nisso. Vai existir um momento em que há um bloqueio de algumas das nossas funções e o que nós chamamos de fatalidade. Foi uma fatalidade aquele bebê nascer nessa situação. Quando o estudioso da doutrina vai saber que não foi uma fatalidade. Houve uma programação, se não dele próprio, de espíritos amigos, de familiares, que determinaram, não, ele vai ter que parar. Para quê? Qual é a nossa meta? Tem um texto, eu não sei de qual autor, que diz assim, que a nossa fatalidade, a fatalidade de cada ser, é a perfeição. E nós demoramos muito para chegar lá. Então, muitas vezes, em função de resgatar todas as faltas que cometemos, nós voltamos numa condição difícil, dependendo de todas as formas de outras pessoas, mas com um único objetivo: melhorar, evoluir. Que o objetivo de Deus sempre é a evolução do homem.